Olá, boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu vim falar sobre racismo. Existe sim ou não? Sim, o racismo existe aqui em Portugal e em qualquer outra parte da Europa existe. Conheço pessoas que estão em outros países da Europa e sim, eles dizem sim que o racismo existe e é real. Mas só nos impacta se nós quisermos que nos impacta o racismo. O racismo muitas das vezes é mental. De nós virmos nos nossos países de origem dizer fogo, os brancos são muito racistas e não sei o quê, e eles tratam mal as pessoas, e gostam de mandar isso e mandar aquilo. Sim, eu confesso que eu já trabalhei e sinceramente já cheguei de ouvir coisas que o próprio dono do restaurante ou do sítio onde eu trabalhei, ele não sabia que eu e a outra moça ouvimos isso. Já trabalhei em sítios também que eu era a única africana e única negra, mas obtive um respeito muito excelente, que eu própria também nem contava. Já frequentei em sítios, lugares, casas de brancos que há uma certa admiração que eu não contava. Mas o racismo existe, é como tudo. Lá em Angola também tem muitas pessoas que não gostam dos pulas, dos brancos. Aqui em Portugal também tem muita gente que não gosta dos negros. E isso é real. Ninguém não é preciso ir à Cochichina para nós vermos o racismo nos olhos dos nossos irmãos portugueses. E eu costumo dizer assim: ninguém tem a capacidade de nos denegrir. O único que tem essa capacidade de nos colocarmos inferiores a eles, uns nos colocam inferiores por causa do tom de pele, outros por causa de dinheiro, outros por causa da maneira do outro de falar e sente assim meio inferior porque não tem boa dicção, não tem boa locução e essa coisa toda. Por isso que muitas pessoas se sentem ou sentem-se, né, inferiores em muitas pessoas, principalmente ao tom de pele. E isso não é benéfico para ninguém, não é saudável para ninguém. Eu vou contar aqui um pouco da minha trajetória nesses quase 3 anos de vivência cá em Portugal e dos trabalhos que eu já passei e experiências também de amigos, pessoas próximas, e vou concluir com esse tema. Eu já trabalhei na fábrica e não foi uma boa experiência, porque se fosse muita gente da minha idade, não gostaria de trabalhar no ramo em que eu trabalhei, mas eu trabalhei nesse ramo, o ramo da limpeza, e era uma fábrica de mais de 200 pessoas e só Deus sabe o que eu vi lá na fábrica. E mulheres iguais a mim a fazerem coisas que para mulheres higiênicas é mesmo nojento. Não são, lá em Angola iam dizer mulheres porcas. É mesmo esse nome, mulheres porcas, porquitas, que fazem muita besteira. Mijar no chão, colocar penso de sangue no chão, fazer cocô não apertar no autoclismo. Homens também a mesma coisita. Mas prontos, eu sabia qual era o meu objetivo. E na altura eu não tinha ainda uma opção para trocar de trabalho, porque eu estava numa aldeia muito pequena e era a única fábrica que estava a contratar pessoas. E eu simplesmente comecei a trabalhar lá. Trabalhei durante um tempo. Depois, antes de trabalhar lá, em dezembro, quando eu cheguei, dezembro de 2022, quando eu cheguei cá, eu comecei a trabalhar num restaurante. Fazia part-times. E depois, quando comecei a trabalhar na fábrica, também comecei a trabalhar em simultâneo, quando era sábado e domingo, os feriados, as minhas folgas na fábrica, eu trabalhava nos restaurantes, ou naquele restaurante. E na fábrica, o racismo era mesmo muito visível, era péssimo.
E éramos poucos africanos. Lá é mais uma fábrica que admite mais os portugueses e brasileiros. E muitas das vezes o racismo não, diretamente não vem dos próprios natos daqui de Portugal, vem de brasileiros, né? E pronto, existem sim brasileiros muito porreiros. Eu, pelo menos, convivo com brasileiros porreiros, que são boa gente, essa coisa toda. Mas existem também brasileiros interesseiros, brasileiros que só estão contigo quando você está bem, que só vão conviver contigo quando veem que você tem dinheiro. Existem brasileiros que na igreja são irmãos e tudo mais, mas na rua, no trabalho, lá. Mas na igreja é aquela da coisa, um beijo daqui, um beijo daí e tal. Mas, ok. E também, na fábrica, o maior racismo que eu e a outra minha colega já passamos foi o próprio dono. Nós trabalhávamos lá e nem eu, nem a outra moça tinha carta de condução. Então, nós íamos trabalhar na fábrica e dependíamos do dono do restaurante para nos levar para casa novamente. E houve uma das vezes que nós já havíamos terminado tudo e o senhor tinha que nos levar lá para cima, porque o restaurante era mais para baixo, quem está a sair da aldeia, e a nossa casa era mais lá para cima, no centro da aldeia. E lá o senhor não pediu para um amigo nos deixar no centro da aldeia. E ele ficou. E do nada o telefone dele liga mesmo só... Assim, ele próprio também não deu conta. Lá a outra disse, alô, senhora, alô. Mas ele não atendia. Depois ele tinha um outro senhor dentro do restaurante já fechado, mas era amigo. Ele começou a falar, o telefone estava ligado. Começou a conversar com o outro. Elas vão subir no meu carro. Não, elas pretas, elas para subirem no meu carro têm que tomar banho primeiro e tudo mais. Mas Deus como é bom, os humilhados serão exaltados. O que acontecia? Sempre que ele saía com aquele carro, que disse que eu e a outra não podíamos subir, porque nós, assado, cozido, tínhamos que tomar banho. Sempre que ele andava com aquele carro, ele levava sempre multa nas autoestradas. E prontos, nós não precisamos dizer o que é com isso. É que nós não precisamos nos preocupar com quem é racista conosco. Porque, sinceramente, há muitos trabalhos aqui em Portugal. Eu vejo muita gente reclama. Muita gente que conhece o meu trabalho de imigração e essa coisa toda. Muita gente, mãe dos quatro é assim, mãe dos quatro é assado, eu cozido, me aconteceu isso. Tem um colega, eu coloquei isso assim, disse, tira essa porcaria daí, isso, a chamar nomes e tudo mais. E a melhor resposta para tudo nessa vida é o silêncio. Porque um dia, no meio deles é que vai sair e vai te defender. Eu também já trabalhei em sítios que eu era mais nova e era a única africana, mas me respeitavam. Havia um respeito mútuo. E todas eram portuguesas. Eu era a única africana e a única que falava... A única de pele negra lá. Mas eles me respeitavam. Até o chefe máximo de todas as escolas daqui, da minha cidade, me respeitava. Porque eu nunca o faltei respeito. Então não há aquela necessidade toda de faltar respeito um com o outro, de fazer racismo. Porque a vida é como um bumerangue. Tudo que vai e volta, tudo que nós fizemos nos outros, vai voltar para nós 2, 3, 7 vezes mais nas nossas vidas. E imigrantes, esse vídeo eu gravei principalmente para vos alertar. Existem sim, aqui em Portugal, muitos eles trabalham, principalmente na restauração, que é desgastante, as manas que trabalham nos lares, os manos que trabalham nos lares, são explorados, mas muita exploração mesmo. Eu conheço um caso de um amigo, aquilo é exploração mais do que outra coisa. E, dá vontade até de chorar. Mais jovens, da faixa etária dos 20 até os 30. Os que ainda estão a estudar, os que vieram com um objetivo, os que querem chamar família, os que querem depois emigrar para um outro sítio. Aqueles que estão a trabalhar para estudar, trabalhem, juntem o que é vosso,
Saiam do sítio, da zona de conforto que, prontos, se na tua cidade não tem a faculdade, sai daquela cidade, vai numa outra, estuda. É importante, eu já gravei um vídeo a falar sobre formação. É importante nós jovens africanos e não só, nos formarmos em qualquer parte da Europa. Desde que nós tenhamos um grau acadêmico, um grau profissional, é importante. Aqueles que vão chamar família, é humilhante sim, eu que estou aqui a gravar esse vídeo, já passei por poucas e boas, e não pensem que eu tenho uma idade já tipo 30, estou a caminhar para os 30, não pensem isso. Eu já passei por muito aqui em Portugal e, sinceramente, de tudo que eu já passei é de louvar e agradecer a Deus. Porque se eu não passasse por tudo isso, hoje não seria tão forte como eu sou hoje. É importante nós passarmos pelo processo, assim como a Bíblia diz, ainda que passares pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum. Porque a minha vara e o meu cajado te sustentam. Então é isso, mano. Nós temos promessa. As nossas promessas estão todas escritas no livro da vida, que é a Bíblia. Quem é africano, não se mente só. Continua aí na igreja, continua a buscar Deus, continua a ler a Bíblia. Foca-te no teu objetivo, esquece o racismo. Porque se nós colocarmos o racismo na nossa mente, 100 ou 99% da nossa mente vai estar racismo e 1% vai estar para os nossos objetivos. Primeiro que nos trouxe aqui, muitos saímos dos nossos países para melhores qualidade de vida, uns para segurança, outros para estudo, outros para viver, fazer a sua vida, começar do zero. E se tem ou não tem racismo, isso é com eles. E, manos, parem de colocar em bate-boca com pessoas que não têm nada a ver. Eu, ainda essa semana, me encontrei no Uber, aqui na minha cidade, com um motorista, e ele próprio motorista é português, e ele a dizer, fogo, nós os portugueses somos muitos burros, os mais inteligentes do mundo são os africanos, são os negros, a inteligência está nos negros, e muitos de vocês vão comentar aí, vão deixar nos comentários, se não é verdade que muitas das vezes nós nos nossos trabalhos fizemos uma coisa que muitos deles não sabem. Falamos uma coisa, uau, afinal não sei o quê. E outros ainda ignoram, mas por trás de nós estão a fazer o que nós dissemos a eles. Tá bem, pessoal? Então é importante nós soubermos nos posicionar no nosso lugar, porque nós africanos somos inteligentes, nós carregamos a bênção de Deus nas nossas vidas. Nós somos abençoados, nós somos um povo abençoado. Coloca na tua mente que és um ser humano abençoado. O que o outro faz ou que não deixa de fazer, isso é da conta dele. Entendam que treva e luz não se dão. As trevas e a luz não compactuam. Entendem? Manos, nós somos inteligentes. E não deixem que pessoas doentes, doentias, nos colocam a doença dele, porque nós temos objetivos. Nós temos planos. Nós não viemos só aqui por vir. Pessoal, então, se colocares doravante na tua cabeça, racismo para mim não existe. Por mais que a outra pessoa falar, deixar de falar, isso é com a outra pessoa, isso não tem nada a ver contigo. O que tem a ver contigo é tu te focares na tua vida. Se falou ou não falou, isso é com ele. Opta pelo silêncio. O silêncio é a melhor resposta. E muitos de nós, quando saímos de um trabalho, quando saímos de um local onde nós supostamente éramos feitos de escravos, os piores trabalhos, principalmente na restauração, atiram sempre, se tem lá um negro, atiram sempre para os negros. E quando nós saímos, o fulano e não sei o quê. Então, e outra coisa, nunca volte aonde você já foi humilhado. Nunca volte. Então, pessoal, o teu foco são os teus objetivos. Pensa por que estás a trabalhar, por que precisas do dinheiro, por que estás a permanecer naquele lugar em que tu estás. Deixa o teu link, manos, compartilha esse vídeo.
Porque, sinceramente, eu acredito, eu acho e tenho a certeza que muita gente precisa ouvir este vídeo. Obrigada.